Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos orar, entregar mais esse momento para o Senhor. Hoje nós já tivemos aula mais cedo, foi muito bom, né? A gente está estudando dentro do livro de Romanos. Então, você que está aqui com a gente na leitura e que está acompanhando aí os primeiros livros de Paulo, né? As primeiras cartas de Paulo, nós já lemos um pedacinho de Tessalonicenses, né? Primeira e segunda Tessalonicenses. Agora a gente entrou em Coríntios e vocês podem então estar indo lá nas aulas e comendo um pouco mais dessa palavra, né? Que é tão bom. A gente sempre aprende tanto com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Deus tem tanto para nos ensinar. A infinita graça de Deus sendo derramada sobre nós, para que a nossa mente compreenda um pouco da mente de Cristo, né, dos propósitos, dos planos de Deus para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Vamos orar e entregar esse momento para o Senhor. Então, fazer a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Hoje nós já estamos no dia 10 de novembro de 2022. Como tem sido bom, Senhor, caminhar com o Senhor todos os dias desse ano. Como tem sido bom estar diante da sua presença, Pai, todo o tempo no nosso dia, sabendo e tendo consciência do Senhor o tempo todo, ministrando nossa vida, através dos nossos devocionais, através do nosso tempo de meditação, através do tempo em que nós ficamos ali pensando na palavra, meditando naquilo que Teu Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. É muito bom, Senhor. É muito bom, Jesus, estar contigo. Por isso nós nos alegramos e nos regozijamos. Nosso coração fica tão alegre, Senhor, quando nós podemos estar aqui juntos com os nossos irmãos, lendo, meditando e entendendo um pouco mais da Tua palavra, Jesus. Muito obrigada, Pai, por estar nos levando nesse lugar de intimidade, por estar nos impulsionando a desejar mais do Senhor, a desejar mais tempo com o Senhor, porque realmente os dias, eles são maus. O tempo da sua volta se aproxima, Senhor, e nós precisamos ter consciência disso em todo o tempo, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Então, nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje a gente vai ler o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, em que Paulo está, nesse momento, conversando com os irmãos através dessa carta, direcionando, na verdade, exortando a igreja de Corinto a viver uma vida de verdadeira comunhão com o Senhor e com os irmãos, e não somente estar ansiosos ou estar se colocando à disposição do Espírito Santo para se mover somente nos dons, mas o verdadeiramente amor de Deus precisa estar fluindo do nosso coração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, ou, em algumas traduções, Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos,
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, capítulo 12 de 1 Coríntios, assim como todos os outros capítulos, a gente tem ele ainda mais explicado lá nas cartas de Paulo que a gente está estudando. Mas esse capítulo ele fala de forma bem clara, Paulo está mostrando para nós que os dons espirituais e o entendimento que a gente tem sobre o corpo de Cristo, de que nós fazemos parte de um só corpo, independente de onde nós estamos como igreja, né, em que cidade, em que país, em que estado, em que município, em que bairro, não importa onde quer que estejamos, em que placa de igreja nós estejamos inseridos, nós somos um só corpo. Não existem vários corpos de Cristo, ok? Paulo está sendo enfático em dizer que o corpo de Cristo é um só em todo o mundo. Todas as pessoas que são então chamadas, que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, passam a estar inseridas em um só corpo. E nós precisamos, como corpo de Cristo, sermos usados pelo Espírito Santo da forma que Ele quiser. O Espírito Santo ele não vai dar todos os dons para uma só pessoa. Seria inútil, ok? Termos um corpo inteiro, é isso que Paulo está falando. Se só o meu olho conseguisse fazer todas as funções do meu corpo inteiro, para que eu teria a mão? Para que eu teria o cabelo? Para que eu teria o nariz? Para que eu teria meus pés? Se o olho pudesse fazer o papel de todos eles. Então, quando nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo e que nós não somos únicos nesse corpo e que nós precisamos uns dos outros para que o corpo de Cristo funcione muito bem, então quando a gente vê dessa forma o corpo de Cristo, a igreja, né, a cabeça é Cristo e o corpo é a igreja toda, nós funcionamos muito melhor no corpo. Porque existe, infelizmente,
uma carnalidade e uma infantilidade no corpo de Cristo ainda, que precisa ser tratado sempre, diariamente, de que nós não precisamos uns dos outros. E isso tem a ver com uma mentalidade caída do pecado, né? Nós somos egoístas conosco mesmo e com o próximo, dizendo que nós não precisamos uns dos outros. Isso é uma mentira do diabo. E, infelizmente, nós damos ouvidos a esses espíritos enganadores e nós nos tornamos egoístas dentro da igreja. E nós esquecemos que nós precisamos sim do nosso irmão que está do nosso lado, e tudo que o Espírito Santo tem ministrado na vida dele precisa ser derramado na minha vida e vice-versa. Ele precisa também daquilo que o Espírito Santo tem derramado na sua vida, e assim juntos nós vamos nos tornando um corpo amadurecido, um corpo pleno no Senhor, um corpo que vai crescendo, que vai se estruturando, que vai se fortalecendo no Senhor, uns nos outros. Por isso que Deus fez com que a igreja fosse o seu corpo, para que todos juntos, então, fizéssemos o papel, fizéssemos o trabalho que o corpo de Cristo precisa fazer nessa terra até a volta de Jesus. Nós precisamos ter consciência disso, meditarmos nesse capítulo com consciência daquilo que Paulo está falando. A gente não pode espiritualizar muita coisa, porque Paulo está falando de um corpo físico aqui, que é o exemplo para nós do que é ser o corpo de Cristo. Quando ele fala sobre se o olho disser para a mão, essa mão eu não preciso dela, ele está falando de um corpo, gente. Como é que o corpo físico humano pode dizer para suas partes que não precisa? Nós precisamos de todas as partes do nosso corpo, todas. Até aquela que é mais desprezível, Paulo está dizendo aqui, né? Aquela que menos para nós importa aparentemente, ela é necessária no nosso corpo. E quando nós não temos aquilo, nós sentimos falta de algo no nosso corpo, e aquilo talvez faça falta justamente para a gente viver bem. Então a gente precisa ter consciência disso, precisa entender isso. 1 Coríntios capítulo 13, a importância do amor. Quando ele está falando sobre os dons, sobre o corpo, aí ele entra nesse capítulo 13, que ele é um clássico na boca de muitas pessoas. Mas Paulo está falando de um contexto de igreja, de corpo de Cristo, de sermos um só corpo. E aí ele entra dizendo: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. É o último trechinho do último versículo do capítulo 12. Paulo dizendo que ele vai nos mostrar um caminho ainda mais excelente, ainda mais superior, de como que é ser igreja. Aí ele começa o capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, quando Paulo, ele continua, né, o capítulo 12, que ele está falando sobre os dons, sobre o corpo de Cristo, sobre todas essas partes que precisam trabalhar em conjunto, ele fala: eu vou agora falar para vocês algo muito mais excelente.
Quando nós pensamos como é viver igreja, como é ser o corpo de Cristo, nós precisamos pensar na essência de Deus. Cristo era o Deus encarnado. Cristo era o Deus em forma humana. Cristo é a imagem do Deus humano para nós. Então, tudo que estava inserido em Cristo, tudo que Jesus revelou do Pai para nós, através das suas atitudes, através dos seus milagres, através das suas falas, através dos seus ensinos, através das suas atitudes com o ser humano, com o próximo, é exatamente isso que nós precisamos refletir também como filhos de Deus. Então, olhar para o caráter de Cristo, para a integridade de Cristo, para a personalidade de Cristo, para a sua humanidade, é então entender como Deus deseja que eu e você vivamos como filhos de Deus. Por isso que Paulo vai falar sobre o amor, porque a essência, Deus não tem amor, ele é amor. E amor, eu costumo sempre ensinar, amor não é sentimento, gente. Não é sentimento. Não existe o sentimento amor. Amor, na língua portuguesa, é verbo. E todo verbo que você pode conjugar é uma ação. Por exemplo, andar. Eu ando, tu andas, ele anda. Comer, eu como, tu comes, ele come, nós comemos. A mesma coisa é o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, ok? Então é algo que demonstra ação e não sentimento. Por exemplo, um sentimento, a paixão. A paixão não se conjuga. Eu apaixono, você apaixona, ele apaixona. Não existe. Não é um verbo, é um sentimento. Ok? O ódio não se conjuga. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Não existe conjugação. Não é um verbo, é um sentimento. Ok? A alegria, por exemplo, né? Ou a felicidade é um sentimento. Eu felicidade, tu felicidades, ele felicidade. Não. Verbo é ação, sentimentos são sensações que o ser humano tem a partir de situações que ele vai vivenciando. E o amor não pode ser como não é um sentimento. Deus é amor. Então Deus não se move por sentimentos, ele se move por princípios, ele se move pela verdade. Deus não olha para um filho que desobedece e diz assim, ai, mas eu tô sentindo que esse filho é tão bonzinho, então eu vou perdoar ele. Não é assim que Deus age, amém? O amor não age segundo seus próprios sentimentos, mas ele se alegra com a verdade. Então, dizer que tem amor está totalmente errado, porque Deus é amor, e se eu tenho Deus, então eu vou agir de acordo com o amor. Então o meu próximo vai ser o meu alvo de atitude, ok? Se eu tenho então esse verbo sendo conjugado na minha vida, o meu próximo é o que vai receber esse verbo sendo conjugado. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. É algo que é coletivo, é algo que tem a ver com o próximo. E é disso que Paulo está falando. Se você tiver todos os dons, se você tiver todos os ministérios na sua vida que o Espírito Santo pode te dar, ainda assim, se você não entender o princípio da palavra, o fundamento de toda a palavra, que é o amor que vem de Deus para com o nosso próximo, então tudo isso passa a ser algo totalmente superficial, totalmente carnal na nossa vida. O Espírito Santo usa qualquer pessoa? Sim, isso é um princípio da palavra. Ele vai usar, mas isso não quer dizer que eu vou estar naquele dia com o meu Senhor e ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. A palavra é clara, nós lemos isso lá no Evangelho, Jesus dizendo que naquele dia muitos dirão, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos em outras línguas, nós, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, porque você não vivenciou o verbo amor, ok? Vamos lá, 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre justamente também os dons, tá? Ele tá falando sobre a profecia. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia.
Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua oração de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feita para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar.
Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Gosto muito, gente, dessas cartas de Paulo, porque ele é tão claro na maneira de falar, no texto, né, no que ele está querendo expressar para a igreja que ele está escrevendo. E Corinto era uma igreja, como a gente viu lá no capítulo 1, que era uma igreja muito cheia dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha recebido realmente de forma muito abundante, né, o Espírito Santo. Eles se derramavam mesmo diante do Senhor e recebiam então o poder de Deus de maneira muito poderosa, de maneira muito objetiva e abundante. Essa era a verdade. Então, a igreja de Corinto, ela estava passando por um momento de, ao mesmo tempo, um grande avivamento espiritual no sentido de receber muitos dons, mas eles não estavam sabendo lidar com esses dons. Eles não estavam sabendo lidar com tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E aí está o grande problema. Deus realmente deseja derramar de forma abundante o seu Espírito, a graça, o poder, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais. Mas nós, como igreja, precisamos estar, então, alertas, atentos ao entendimento de cada um dos dons, de cada um dos ministérios, de tudo aquilo que Deus está derramando, para que serve, como aquilo deve ser usado no corpo de Cristo. Aquilo edifica todo mundo, aquilo está edificando só a mim. Então, quando Paulo começa a falar aqui no capítulo 14, ele vai falar principalmente sobre duas questões: o falar em línguas, ou as línguas estranhas, como a maioria conhece, ou a profecia. E lá no estudo que a gente deu sobre essa carta, que vocês podem ver e eu vou falar mais de forma mais aprofundada, a gente fala o real significado tanto do falar em línguas quanto da profecia, porque muita gente acredita que o profetizar que Paulo está falando aqui é justamente o dom de profecia que vem através do Espírito Santo. E não, a grande profecia ou o dom de profetizar que Paulo está falando aqui é sobre a própria palavra de Deus. Paulo desejava que a igreja gastasse muito mais tempo mergulhado nas Escrituras, um edificando o outro com os ensinos da palavra, com as próprias cartas, com as instruções que os apóstolos já tinham dado, do que eles ficassem orando em outras línguas. Por quê, gente? Eu devo orar muito, assim como Paulo disse no versículo 18, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. A oração em línguas, gente, ela é primordial na vida do cristão, mas eu preciso saber que a oração em línguas, ela é para a minha edificação pessoal. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito. Então não é para eu fazer isso em público, gritando, falando muito alto, atrapalhando o culto, não. A não ser que eu esteja, então, sendo usado pelo Espírito Santo para profetizar, no sentido de palavra, ou no dom da profecia, que é alguém interpretando as línguas, ok? Alguém fala em línguas estranhas e o outro, então, interpreta, tá? Então, Paulo está dizendo sobre a sabedoria que os irmãos deveriam ter, a maturidade que os irmãos deveriam ter em conhecer os dons, em saber como é que eles devem ser usados no corpo de Cristo. É disso que Paulo está nos falando e falando à igreja de Corinto, para que eles então prestassem atenção e fossem maduros nisso, para que eles não fizessem tudo de qualquer jeito, para que eles não atrapalhassem o mandamento do culto, da igreja, daquilo que Deus estava fazendo. Nós precisamos ter ordem e decência em tudo que fazemos no corpo de Cristo. Deus tem um momento oportuno para tudo. Deus sabe a real necessidade da sua igreja para aquele momento. Então eu não posso entrar no meio
de Deus, do Espírito Santo trabalhando e querer simplesmente me emocionar, me motivar por uma emoção e sair, né, fazendo arruaça no meio do culto. Então a gente precisa ter muita sabedoria com as coisas de Deus, com os dons espirituais. E Paulo diz assim: busquem mesmo os dons espirituais, mas muito mais aqueles que edifiquem o próximo, aqueles que edifiquem a igreja. Então por isso que ele fala que é tão importante o profetizar, que tem a ver com a palavra, com o falar a palavra de Deus, com o ensinar a palavra de Deus, com o pregar a palavra de Deus, né? Levar as boas novas do evangelho para todos aqueles que puderem nos ouvir. Gente, quiser mergulhar um pouquinho mais, eu vou falar para vocês, entra lá, assiste essas aulas de 1 Coríntios, porque nós falamos pelo menos aí 3, 4 aulas de 1h30 sobre esses textos. Então, tem muita riqueza espiritual aqui para nós, cultural, da época, da igreja, do que estava acontecendo e que vale a pena a gente estudar então essa palavra. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Amanhã a gente ainda fica aqui em 1 Coríntios e em seguida a gente já começa o livro de 2 Coríntios, tá bom? Deus abençoe, ótima semana para vocês e se Deus quiser amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?